Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça os seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Quando nós pensamos em algo forte, resistente, inabalável, pensamos num lugar seguro. No que vem na tua cabeça? Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Nós vamos ver nesse estudo que Cristo é a nossa rocha, é algo forte, resistente, é um lugar de refúgio, é uma torre forte, é a nossa proteção. Cristo é um refúgio inabalável. Vamos ao nosso tema. Temos uma rocha, o Senhor nosso Deus. Nosso texto base está no Salmo número 18, verso 31, que diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? Que lindo esse versículo, que maravilhoso, é algo que nos transmite segurança, é algo que nos transmite fé. Quando nós falamos em rocha, nós nos lembramos de algo resistente, forte, inabalável. Quando nós vemos isto sendo atribuído ao nosso Deus, nos mostra justamente que Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa fortaleza, nosso lugar seguro, nossa proteção, nossa torre forte. Lá em Israel existiam muitas rochas elevadas, e nas guerras esses lugares eram procurados como refúgio, como abrigo, era um lugar seguro para se proteger dos inimigos, eram lugares de difíceis acessos. A rocha era o lugar onde os israelitas fugiam buscando refúgio, buscando segurança. 1 Samuel no capítulo 13, verso 6 diz: assim que os soldados israelenses perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Era o lugar que eles buscavam segurança, buscavam refúgio. E o nosso Deus, ele foi chamado pela primeira vez de rocha em Deuteronômio, pelo próprio Moisés, num cântico de gratidão que Moisés fez ao nosso Deus. Deuteronômio no capítulo 32, verso 4 diz: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Olha que tremendo, nosso Deus é segurança, nosso Deus é fortaleza, nosso Deus é um lugar seguro. E Moisés, quando ele tinha 120 anos de idade, ele anima Israel, ele mostra para Israel que o Senhor é rocha, que o Senhor é fortaleza. Moisés estava preparando para o Senhor o levar. Deuteronômio 31, verso 6 mostra: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Moisés está fortalecendo o povo de Israel. Moisés está mostrando para o povo de Israel que o que eles precisavam era o Senhor, e o Senhor era o que estava com eles. E em seguida, Moisés foi animar também a Josué. Ele foi encorajar Josué. Josué seria o sucessor de Moisés. Em Deuteronômio, no capítulo 31, verso 7, verso 8, chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu o farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará.
não temas nem te espantes. E a gente precisa confiar no Senhor, precisa descansar no Senhor, precisamos ter a nossa fé fortalecida dia a dia no Senhor. Ana também no cântico que ela faz, ela chama o Senhor de rocha, ela se alegrava na salvação que veio do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 1 e verso 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Olha como Ana fala: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Ana reconheceu que não há Deus poderoso como nosso Deus. Ana reconheceu que o nosso Deus é santo, é fonte de vida, é fonte de salvação. Êxodo capítulo 11, verso 1, ainda nos mostra: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, não existe outro Deus além do nosso Deus. E Davi, ele mostra que o Senhor é rocha, é rochedo, é fortaleza, é libertador. Segundo Samuel capítulo 22, verso 2 diz: disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Nós precisamos estar sempre olhando para o Senhor, entendemos que no Senhor nós temos proteção, entendemos que no Senhor nós temos salvação, entendemos que no Senhor nós estamos refugiados, estamos protegidos. E Davi, ele mostra que só o Senhor é a rocha. Segundo Samuel capítulo 22, verso 32, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Como é bom nós olharmos para a nossa rocha, nós nos refugiarmos, nós sabermos que não precisamos ter medo, assim como Moisés falou para o povo de Israel, assim como Moisés falou para o próprio Josué, porque o nosso Senhor, a nossa rocha, está conosco. E Davi, ele mostra mais. Davi mostra que o protetor dele colocou ele salvo numa rocha, num lugar firme, ou seja, o Senhor, o Todo-Poderoso, colocou ele numa rocha, que é lugar de firmeza, lugar de se sentir seguro. No Salmo 40, verso 2, Davi fala: tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. O que Davi estava falando, o Todo-Poderoso, ele me tirou do lugar de muita angústia e me colocou seguramente sobre uma rocha e me orientou, ele firmou os meus passos. Mas Davi ainda mostra que rocha é justamente o lugar de segurança. Salmo 27, verso 5, pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. O Senhor é a nossa segurança. Nós vivemos momentos de muita insegurança, de muita incerteza, mas quando somos colocados no Senhor, quando estamos refugiados no Senhor, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra. E no Salmo 61, verso 2, Davi fala justamente sobre isso. Quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra, clamo a ti, com o coração abatido, coloca-me a salvo sobre a rocha mais elevada e inexpugnável. Ou seja, coloca-me a salvo, Senhor, sobre a rocha mais elevada e mais invencível. É justamente Davi falando: olha, quando o meu coração fraquejar, quando o meu coração estiver inseguro, eu clamo a ti, porque é o Senhor que me salva, é o Senhor que me protege, o Senhor é a minha segurança. E Davi ainda mostra que no Senhor, na nossa rocha,
a salvação. Segundo Samuel capítulo 22, verso 47, que diz: vive o Senhor, e bendito seja meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Meu lugar firme é o Senhor que tem que ser exaltado. Não são as coisas que eu tenho que tem que chamar a atenção, mas é o Senhor que tem que chamar a atenção, porque o Senhor é fortaleza, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação. No Salmo 95, verso 1 ainda diz: vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. É no Senhor que nós encontramos a salvação. Quando Deus ele nos mostra que ele é a rocha, ele está mostrando: não tenhas medo, porque em mim você encontra segurança. E o salmista também reconhece que a salvação somente na rocha, somente no nosso Senhor. Salmo 89, verso 26 diz: ele me invocará declarando: tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva. Ah, como é bom nós sabermos que nós temos este Deus, um Deus que está atento a cada um dos seus filhos, um Deus que está protegendo a cada um dos seus filhos, um Deus que é a segurança, porque ele é vivo, porque ele é poderoso. E Isaías ele nos mostra que Jesus, o nosso amado mestre, ele sim é um alicerce seguro, ele é uma base sólida. Isaías capítulo 28, verso 16, por isso declara Yahvé o Eterno: eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nele está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos no nosso Deus, na nossa rocha. Nós precisamos crer na nossa rocha, porque é a rocha onde há salvação, onde há segurança, onde há proteção. Isaías mostra que a nossa rocha é provedora, é ele que sacia a necessidade do seu povo. Isaías capítulo 48, verso 21, não padeceram sede quando ele os conduzia pelos desertos, fez-lhe jorrar água da rocha, fendeu a pedra e as águas fluíram generosamente. Nosso Deus, ele supre as necessidades dos seus filhos e ele supre generosamente. Ele é a nossa rocha provedora. Isaías ainda nos mostra que ele é a nossa rocha eterna. Isaías 26, verso 3 e verso 4 diz: ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti. Lembra que eu falei que ele é a nossa base segura? Porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Confia sempre no Senhor, pois o Eterno, somente Yahvé, é a rocha que vive eternamente. A Bíblia ela fala que o mundo passa, as concupiscências do mundo passa, assim como o ser humano passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para sempre. E Isaías ele nos convida: confia sempre no Senhor, porque o Senhor é a rocha eterna. Zacarias, o profeta Zacarias nos mostra que o Senhor é a rocha, é uma rocha que foi colocada diante do sacerdote Josué, a nossa rocha, a pedra única, e é preciosa. Zacarias capítulo 3, verso 9, porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Josué, sobre esta pedra única, preciosa e de prumo estão 7 pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia, garante o Senhor dos exércitos. É a nossa rocha, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. E Paulo, ele mostra que a nossa rocha
ela é a única que sacia a sede espiritual do homem. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Olha que maravilha você saber que você tem a presença do Senhor contigo quando você está servindo a Ele. Ele está contigo. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. A nossa rocha é a fonte de água viva. João no capítulo 7, verso 37, no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Olha, Jesus mostrando que Ele é a fonte da água viva. João capítulo 4, verso 14, o nosso Jesus fala: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Eita, que tremendo! Você tem acesso a essa rocha. Você pode estar alicerçado nesta rocha que é Cristo. Israel, ele desprezou. Deuteronômio capítulo 32, verso 15. Entretanto, Israel, meu amado, fortalecendo-te, desferiste coices, ficaste robusto e corpulento, te tornaste gordo, muito pesado e farto de comida, desprezaste a Deus que o fez e rejeitaste a rocha que é o teu Salvador. Israel trocou a rocha verdadeira, a rocha preciosa, a fonte de água viva. Israel trocou a fonte de água viva, como diz a Bíblia, por cisternas, por poços rachados, como diz Jeremias no capítulo 2, verso 13, o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. O que Deus está falando, as pessoas, elas estão trocando a rocha por coisas passageiras. Muitos estão trocando a rocha por momentos de prazer. Outros estão trocando a rocha para se prostrarem diante de deuses que não são vivos. E a Bíblia ainda fala: Israel trocou o Deus verdadeiro. Israel trocou a rocha por falsos deuses. Israel, ele se aprofundou na idolatria. Israel fez o que Deus se entristeceu. Israel pecou contra o nosso Deus. Os religiosos, eles também desprezaram a rocha. Atos 4, verso 11 diz: este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os condutores, a qual foi posta como pedra angular. O nosso Senhor Jesus é a rocha, Ele é eterno, Ele é misericordioso, Ele é perdoador. Cristo é a nossa rocha, é a única, como Deus disse através do profeta Zacarias. Ele é a rocha perfeita, como Moisés disse no cântico dele, é a rocha especial, é singular, como a Ana, ela disse no cântico dela: a nossa rocha é a nossa segurança, é a nossa firmeza, é o nosso socorro, é a nossa salvação, como disse o rei Davi na oração dele. A nossa rocha é digna de confiança, a nossa rocha é preciosa, como disse Isaías. A nossa rocha é fonte de água que sacia a sede espiritual, como Paulo disse. E eu vou concluir falando para você que a nossa rocha, ela é fonte de água viva, como disse a própria rocha, como nosso Senhor Jesus disse. Você quer essa rocha ou você vai rejeitá-la assim como fizeram os israelitas?
Pense nisso, eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre trocando Deus por cisterna rota e que o nosso amado Mestre Jesus, ele venha te abençoar grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fica com Deus e Deus te abençoe.